Graça e paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual o horário em que você vai estar assistindo este vídeo, né? Mas independente do horário, sei que Deus vai abençoar você com uma palavra aonde Deus falou ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você neste momento essa palavra que eu creio que vai trazer a você um entendimento diferenciado, né? A Bíblia diz que nós temos os que são espíritos e os que são carne, né? Quem é da carne, vive na carne. Quem é do espírito, vive no espírito. Então, sendo assim, nós temos que entender que existem algumas coisas que são vistas de maneiras diferentes, né? Nós vamos entender aí, neste vídeo, que existe certas maneiras de interpretar coisas da maneira da carne e da maneira do espírito. Quando a gente está no espírito, a gente vai interpretar segundo o espírito. Quando a gente está na carne, a gente vai interpretar segundo a carne. E hoje o que nós vamos falar é de algo que muitas pessoas elas têm vivido, elas têm buscado, porém depende da maneira em que nós buscamos. Alguns buscam pela carne, outros buscam pelo espírito. Quando a gente busca pela carne, a gente vai olhar com os olhos humanos. A gente vai desejar aquilo que é humano. Mas quando a gente olha pelo Espírito de Deus, a maneira que o Espírito de Deus nos leva a entender como é que a gente interpreta essa palavra que nós vamos estar meditando hoje, a gente vai entender que o foco nosso se torna outro. A gente começa a focar em uma maneira diferente de ver as coisas. E é isso que a gente vai estar hoje buscando a entender. Amém? Hoje nós vamos falar de uma palavra muito conhecida. Existe até louvores que foram feitos. Até tem cantores aí que gravaram esse mesmo vídeo. Então, aonde eu quero que você possa estar entendendo, né, sobre esse assunto. Então nós vamos ver hoje a palavra que está em Romanos, capítulo de número 11, versículo 33. A Bíblia diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Por enquanto, nós vamos usar só isso. Acredito que isso basta para a gente nesse texto, nessa palavra que a gente vai meditar hoje, né? A Bíblia diz: ó profundidade das riquezas. Amados, meditando ontem nesse texto, durante a célula que a gente estava fazendo, a gente pôde interpretar e entender de duas maneiras. Existe aqueles que enxergam riquezas com os olhos humanos, com os olhos da carne. Existe aqueles que interpretam a palavra riqueza com os olhos espirituais. Como assim? Vou te explicar. Aqui, o escritor, quando escreve a carta aos Romanos, que nós temos aí um entendimento que a maioria das cartas aos Romanos foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então aqui diz o seguinte: ó profundidade das riquezas. Ou seja, o escritor ele nos passa que existe algo que vai além daquilo que a gente possa interpretar como riqueza. Ou seja, existe a riqueza que é interpretada pelos olhos humanos, que é os olhos da carne. Existe a riqueza que é interpretada pelos olhos de quem está no espírito, ou espiritual, vamos dizer assim, né? Então, sendo assim, existe uma profundidade maior para quem olha com os olhos espirituais. Quem olha com os olhos da carne vai olhar superficialmente o que é riqueza. A pessoa vai entender que riqueza se trata de bens materiais, de coisas que ela conquista. Isso
superficialmente a pessoa que está na carne. Ela vai interpretar que para ela ser rica, ela tem que ter bens, ela tem que ter carro do ano, luxo, casa mansão, casas muito grandes, casas, mais de uma casa. Tudo isso para ela, superficialmente, se torna riquezas nessa terra, né? Agora, a pessoa que ela olha com os olhos espirituais, ela consegue aprofundar, como diz aqui a carta aos Romanos, ela consegue aprofundar muito mais no tema riquezas, aonde ela não enxerga a riqueza apenas com os olhos da carne, superficialmente, mas ela consegue enxergar riquezas que vão além daquilo que é bens materiais, do que aquilo que é coisas que ela pode conquistar. Riquezas que vão muito além disso. Então aqui, quando a carta aos Romanos diz, profundidade das riquezas. Então a gente vai entender que há uma profundidade muito maior do que a gente possa compreender na questão de riquezas, aonde vai muito além daquilo que eu tenho ou daquilo que eu conquisto, entendeu? Só que infelizmente o mundo ele se torna algo carnal, algo materialista, algo que tudo gira em torno do que você possui. Se você possui um carro do ano, se você possui algo que vai, como eu posso dizer, que você tenha, é aquilo que você tem de riquezas. Mas aqui, a carta aos Romanos nos ensina que não é isso. Que se você olhar com outros olhos, ou se você olhar com os olhos espirituais, você vai enxergar que riqueza vai muito além do que você possui. Riqueza está ligada a coisas que vão trazer para você algo muito mais importante e imponente do que apenas o que você possui. Aonde aqui a mesma carta aos Romanos, ela nos traz dois itens que valiosos para se entender o que é riqueza. O primeiro item é a sabedoria, porque aqui diz como tanto da sabedoria, olha só, sabedoria é uma riqueza. A pessoa sábia, ela sabe lidar com as coisas, ela sabe sair de situações, ela sabe viver aonde ela com sabedoria consegue resolver situações do dia a dia e em outras situações também. Tanto que nós podemos pegar um exemplo muito importante. A Bíblia nos conta a história de um homem pelo qual ele era bem sucedido, ele já era uma pessoa que tinha, vamos dizer, tudo, né? Por quê? Porque este homem, a Bíblia diz que ele era filho de um rei. A Bíblia diz que este homem, ele já possuía riquezas inestimáveis, superficialmente falando. Coisas da carne ele possuía. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele herdou isso do seu pai. Eu estou falando de um homem pelo codinome Salomão, aonde ele era filho do rei Davi. E o rei Davi já tinha deixado inúmeras riquezas e um reinado para ele. Salomão já tinha um reinado muito grande, amados, aonde Salomão já não tinha mais que se preocupar. Mas a Bíblia diz que Salomão ele entendeu algo que vai muito além daquilo que o seu pai Davi ou que qualquer pessoa poderia receber ou querer. Salomão, ainda que não existia ainda a palavra como tem hoje, ainda que não existia a carta aos Romanos, mas Salomão ele pegou ali uma riqueza que vai muito além do que aquilo pelo qual as pessoas buscam. Salomão recebeu do seu pai a maior riqueza que ele poderia receber. Uma riqueza pelo qual está muito além daquilo que um homem qualquer busca. Por quê?
Porque a Bíblia vai dizer que Salomão, ele vai em busca do quê? Ele vai em busca de algo que vai muito além das riquezas da terra. Porque ele aprendeu com seu pai que a maior riqueza que ele poderia ter é a bênção de Deus na vida dele. Ele aprendeu com seu pai que agradar a Deus era muito mais importante do que qualquer bem que ele podia ter. E a Bíblia vai dizer, todos conhecem a história, que Salomão ele vai oferecer holocaustos a Deus. E Salomão vai oferecendo holocaustos até chegar a 1000 holocaustos. Até que Deus então chega diante de Salomão e Deus fala algo para Salomão que é o sonho de qualquer homem humano. Deus chega a Salomão e fala para Salomão: Salomão, pede o que você quiser, que eu te darei. O que você quiser, você pode pedir que eu vou te dar, Salomão. E Salomão, neste momento, tendo ali o entendimento do que é riqueza, que vai muito além dos bens materiais, Salomão sendo, naquele momento, espiritual, enxergando de uma maneira diferenciada, Salomão vai virar para Deus e falar assim: Deus, eu não quero bens, não quero nada. A única coisa que eu te peço é sabedoria para poder lidar com o povo. Eu quero sabedoria do Senhor para poder resolver as situações e resolver os problemas deste povo. E aí Deus pega e fala assim: olha, Salomão, porque tu não pediste nada material, mas você pediste sabedoria, te darei eu sabedoria, mas muito mais do que você pediu. O que eu quero dizer para você nisso? O que eu quero trazer para você neste momento, nessa palavra? É que a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos algo que venha para nos satisfazer a nós. Não algo que venha ser para satisfazer aquilo que Deus quer na nossa vida. E é onde que muita gente não recebe nada, amados. Infelizmente, muitas pessoas vivem frustradas por quê? Porque estão pedindo mal. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa para ele. Mas Salomão, ele não pensou naquilo que ele poderia receber de coisas da terra. Por quê? Porque a riqueza que ele buscava estava muito além da riqueza humana, da riqueza de bens materiais. Ele não buscava riqueza só do homem. Ele buscava algo que ia muito além, algo espiritual, conhecimento, sabedoria. E Salomão então pede sabedoria a Deus e Deus acrescenta a ele sabedoria, mas muito mais do que a sabedoria que ele pediu. Então, quando a gente entende que riqueza não é ligada àquilo que eu possuo, a bens materiais, então quando eu começo a entender essa questão, quando eu começo a olhar a questão de riqueza que vai muito além do que aquilo que eu possuo, materialmente falando, então eu começo a deixar que Deus começa a trazer à minha vida coisas que eu necessito. A Bíblia diz que Deus supre a nós de glória em glória. Então Deus ele tem prazer em suprir a nós, porém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que a maior riqueza que eu possa ter é muito além daquilo que eu tenho materialmente. Mas a maior riqueza que eu possa ter é o conhecimento de Deus. E é onde aqui o escritor, a carta de Romanos, ele nos ensina. Ele vem trazer a nós neste hino de adoração que a maior riqueza, a maior profundidade da palavra riqueza não está ligada naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, mas está ligada naquilo que eu busco ter, que é o quê? O conhecimento maior da pessoa de Deus. Coisa que hoje, infelizmente, a maioria do mundo está faltando. Porque a maioria das pessoas do mundo, a maioria das pessoas que vivem neste mundo hoje, elas estão preocupadas somente com as coisas materiais. É um corre-corre, é uma correria, uma loucura para obter coisas materiais por causa do materialismo.
O materialismo ele tem cegado as pessoas ao ponto que as pessoas hoje já não preocupam mais em conhecer aquilo que está muito mais ligado à riqueza do que aquilo que ela possui, que é o conhecimento de Deus. Hoje, infelizmente, você vê pessoas que estão se afastando e não estão mais buscando querer conhecer mais a Deus. Como eu disse, hoje mudou. Hoje eu tenho valor naquilo que eu possuo, não naquilo que eu tenho de Deus. Porque muita gente, se você perguntar lá fora, as pessoas todas vão dizer, você pergunta, você conhece a Deus? Conheço a Deus. Mas qual Deus que você conhece? O Deus da Bíblia. Mas o seu conhecimento, infelizmente, tem sido muito superficial. Um conhecimento que é superficial e, infelizmente, é um conhecimento que está muito ligado a quê? Aquilo que o mundo hoje prega, aquilo que o mundo hoje fala. Por quê? Porque o mundo hoje ele só nos ensina a conhecer superficialmente. Pessoas que estão preocupadas somente com o quê? Somente em ter, mas não querem buscar. Não querem buscar a Deus, não querem mais ter uma vida com Deus, não estão preocupados mais com isso não. Não estão mais preocupados em ter uma vida com Deus mais. Então aqui a Bíblia, ela é bem clara, ela nos relata que há uma profundidade na questão das riquezas que está ligado muito além daquilo que eu possuo. Tanto de sabedoria, que é importantíssimo, como eu disse. Salomão, ele não quis nada a não ser sabedoria para o quê? Para lidar com as coisas dessa terra. Tendo sabedoria de Deus para você agir, você pode ter certeza que as coisas vão fluir naturalmente. Você vai conquistar coisas que vai muito além da sua imaginação. Por quê? Porque você vai agir com sabedoria. Sabedoria no quê? Sabedoria em lidar com a sua família. Sabedoria em lidar com aquilo que você possui, com aquilo que você tem de bens. Você vai saber multiplicar aquilo que você recebe. Por quê? Porque você está agindo com sabedoria. O tolo não. O tolo, ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde os bens, ele perde tudo que ele possui, saúde. A pessoa sábia, ela consegue conciliar saúde, família, ela consegue conciliar tudo junto com ela. Por quê? Porque ela tem sabedoria de Deus para resolver as situações cotidianas do dia a dia. Agora, o tolo não. O tolo, ele vai agir de certa maneira que ele vai perder tudo aquilo que ele possui. Então, a riqueza dele é perder tudo aquilo que ele tem. Por quê? Porque ele é uma pessoa tola. Uma pessoa que falta sabedoria, que falta discernimento, que falta entendimento das coisas. Então, a primeira coisa que aos Romanos ele nos ensina é que nós temos que buscar a sabedoria de Deus para poder o quê? Para poder adquirir riquezas que vão além daquilo que é superficial. Riquezas que não está ligada em bens materiais, mas a riqueza maior que está na vida do ser humano é ele adquirir conhecimento. Conhecimento, sabedoria de Deus para ali então agir. E aqui é claro, aqui nos deixa claro que Salomão mesmo ele nos ensina. Se você tem sabedoria para agir, então você vai ser bem sucedido. Tanto na parte familiar, quantas famílias estão destruídas por falta de sabedoria dos pais? Os filhos estão se destruindo por quê? Porque os pais não têm sabedoria. Pais que hoje estão ligados, preocupados só com as coisas materiais. Eu preciso oferecer ao meu filho o melhor dessa terra. Mas esquece de oferecer o mais importante, que é o conhecimento de Deus. A proteção de Deus, uma oração que você faz, é muito mais importante do que qualquer celular, qualquer iPhone de 16, iPhone 17, não sei se já lançaram, mas qualquer celular que você possa dar para o seu filho, qualquer videogame, qualquer coisa que você possa dar um carro, não
irá comparar com uma oração que você, pai, faz pelo seu filho para protegê-lo. Entenda isso. A mesma coisa, a sua família, seu casamento está destruído porque às vezes você não tem tempo para o seu casamento mais. Está faltando sabedoria no casamento para poder você ter essa riqueza que Deus deixou. Pessoas que têm muito materialmente, mas não tem nada nas outras áreas. Por quê? Porque a pessoa está focada só nas coisas terrenas. É errado? Não é errado, mas você tem que saber agir com sabedoria para você administrar tudo aquilo que você possui, que se pode ser ligado a riquezas. E o mais importante dessa palavra, pelo qual eu entendi, que está muito além dessa questão que eu estou te falando, que eu ainda estou só na introdução do texto, mas agora eu vou passar para a parte principal, que é o quê? A segunda parte pelo qual a carta aos Romanos ela nos ensina, que é a questão da ciência de Deus, como da ciência de Deus. Ou seja, a pessoa que possui a ciência de conhecer a Deus, ou seja, a pessoa ela possui o conhecimento de Deus. Amados, hoje é o que mais falta no ser humano, é o conhecimento da pessoa de Deus. Muitos falta conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o meu povo sofre ou perece porque falta ou porque rejeita conhecimento. O conhecimento pelo qual as pessoas hoje não estão preocupadas mais. Por quê? Porque o mundo inteiro ensinou que ela tem que adquirir bens, tem que acumular bens na terra. Mas o próprio Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração, se o seu tesouro está nas coisas da terra, o seu coração vai ser só para adquirir coisas dessa terra. Mas quando nós temos o conhecimento, quando nós temos o coração ligado às coisas de Deus, você pode ter certeza que vai muito além daquilo que você está buscando. Você pode ter certeza que vai muito além daquilo que você quer ou daquilo que você busca. Vai muito além. Você pode ter certeza que as coisas vão fluir naturalmente, amados. As coisas vão fluindo quando você menos espera. Então você tem que entender que as coisas não estão ligadas apenas naquilo que você possui, mas está ligada àquilo que você recebe de Deus. O próprio Jesus, ele nos ensina que a maior riqueza que o ser humano pode ter é o conhecimento da pessoa de Deus. Por quê? Lá em Mateus capítulo 6, versos 33, também, coincidência ou não, mas os dois versículos resumem ao 33, né? O Romanos que a gente está lendo aqui, Romanos capítulo 11, 33, e Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. Será acrescentada. Então, quando a pessoa entende que a riqueza não é ligada àquilo que ela possui, aos bens materiais que ela tem, mas essa riqueza ela está ligada no conhecimento de Deus. O segredo para a sua vitória hoje, neste momento, o segredo, a chave para esta palavra pelo qual Deus me trouxe para falar ao seu coração, está ligada a você conhecer aquilo que é a pessoa de Deus. Está ligada, você quer adquirir riquezas nessa terra? Quer ter riqueza? Então não busque a riqueza daquilo que você possui de bens materiais, não. Busque a riqueza de conhecer o teu Senhor, o teu Deus. Porque a partir do momento que você conhece o teu Deus, não há nada que possa te limitar. A Bíblia é bem clara. Ela diz para nós o quê? Em Romanos. Ela diz que nada pode nos vencer. O Senhor, ele nos fez o quê? Mais que vencedores em Cristo
Jesus. Mas por que hoje muitas pessoas estão sendo vencidas, muitas pessoas estão derrotadas? Porque falta a pessoa ela enxergar que não busca, não adianta ela lutar com as suas próprias mãos. Ela buscar lutar com as suas forças. Ela tem que se esforçar sim. A Bíblia diz, Deus falou para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Mas Deus não mandou ele se esforçar sozinho. Deus disse, eu estarei contigo no teu esforço. Agora, muitas pessoas estão lutando sozinhas. Muitas pessoas estão buscando ter coisas materiais. As pessoas estão buscando riquezas por si próprias. Porque acham suficientemente e não precisam mais de Deus. Pessoas que estão amando a si mesmo hoje. Nos nossos dias, o que mais se ouve a palavra amor próprio. Mas não é isso que Deus ensinou a gente. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, não amor próprio a si mesmo. Então nós começamos o erro por aí. Quando você começa a se adequar àquilo que hoje o mundo está ensinando, o mundo está pregando, ao amor próprio a si mesmo, então você está saindo dos preceitos bíblicos. Por quê? Porque você está deixando o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, tão parecido quanto a esse que Jesus ensinou, não é eu que estou falando, não é outro pastor, não é o apóstolo, não é ninguém, é o próprio Jesus que falou. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nenhum momento Jesus falou, amarás a ti mesmo, amarás a você, o amor próprio a si. Não. Mas hoje, o mundo está ensinando o quê? O amor próprio. Você deve se amar mais do que os outros. Você deve ser o cara, você deve ser a pessoa que realmente não existe outra igual. Orgulho. Satanás está implantando orgulho no coração das pessoas. E as pessoas estão se afastando de Deus através deste sentimento pelo qual hoje as pessoas estão cultivando dentro de si o amor próprio a si mesmo. O amor àquilo que ela tem, o amor àquilo que ela possui, o amor àquilo que ela conquista. Toda conquista é válida, mas você tem que lembrar que tudo isso que você possui, nada disso é seu. Tudo foi concedido por Deus. Então a glória é para Deus e não para você. Mas o amor próprio cultiva o orgulho de achar que você conquistou, que você fez, que você é o cara, que você é a mina, que você é isso, você é aquilo. Não. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois maiores mandamentos que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a amar a si mesmo. Ele ensinou a amar a Deus primeiro. A buscar conhecer a pessoa de Deus. As pessoas estão se esquecendo de Deus hoje. E é por isso que estão sofrendo. As pessoas estão se matando, estão se suicidando por quê? Porque elas estão se apegando naquilo que o homem, naquilo que é o mundo hoje ensina. Você tem que amar a si mesmo, você tem que buscar a si mesmo, você tem que ter a si mesmo só. O conhecimento tem que ser seu. E não sei o que mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje está difícil. Aqui toda hora o YouTube está tentando me trazer comercial, eu estou tentando tirar e não consigo. Mas voltando aqui à palavra, amados, então é isso. A verdade é essa, que toda vez que a gente aprende a amar a si mesmo, a gente se afasta do amor de Deus. Por quê? Porque a gente sai do princípio bíblico, aonde Jesus nos ensinou, amarás a Deus acima de todas as coisas. E aí a pessoa começa a se afastar de Deus, por quê? Porque o orgulho é o que afastou Satanás de Deus. O orgulho fez com que Satanás caísse, assim como muita gente está caindo. Está sendo, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão tirando sua vida, por quê? Porque as pessoas, elas estão entrando
naquilo que é a mentira do mundo. As pessoas estão vivendo carnalmente, estão deixando o espiritual, não estão mais tendo o conhecimento da ciência da pessoa de Deus. Romanos aqui, a carta aos Romanos 11:33 é clara. O maior conhecimento que você pode adquirir é o conhecimento da ciência de Deus, é o conhecimento de Deus. Tendo isso, Mateus 6:33 diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescenta. Porque aí você vai entender que tudo que você recebeu nessa terra é dádiva de Deus, é presente de Deus. E aí então, a glória você dará a Deus e Deus vai te abençoar e você vai acumular riquezas que vão além daquilo que é humano falando. Mas você tendo conhecimento maior, você tendo a maior riqueza que é conhecer a Deus, o resto o Senhor te acrescenta. Então a palavra de hoje é: a maior riqueza que possa você hoje adquirir é o conhecimento de Deus. Essa é a maior riqueza que você pode ter. O conhecimento da ciência de Deus. E a segunda maior riqueza, sabedoria. Então, lembre-se, a maior riqueza que eu posso ter hoje é a riqueza de conhecer a Deus de verdade. E a segunda, sabedoria. Por quê? Se eu conheço a Deus e busco Ele em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas Ele me acrescenta através do quê? Através de eu ter a sabedoria para administrar a minha vida em todas as áreas, seja familiar, seja casamento, seja sentimental, seja conjugal, seja a área de financeira, todas as áreas, familiar. Guarde essa palavra no seu coração, amados. Se você deseja ter riquezas, então aprenda que a riqueza maior ela não está ligada àquilo que você possui, aos seus bens materiais. Mas a maior riqueza que você pode adquirir hoje é a riqueza de conhecer a Deus. Conheça a Deus. Busque conhecer a Deus para que você não pereça. Porque o meu povo sofre porque falta ou porque rejeita conhecimento. Uns falta, outros rejeita. Então não rejeite o conhecimento de Deus, não deixa faltar a você o conhecimento de Deus, porque nada que você adquira nessa terra vai ser maior do que a riqueza de conhecer a Deus de verdade. Porque aqui a carta aos Romanos está nos ensinando a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A maior profundidade na questão da palavra riqueza não está ligada aos bens que você recebe ou que você possui. Aquilo que você adquire fisicamente falando, humanamente falando, carnalmente falando. Mas a maior riqueza que você pode ter e possa transmitir para a sua família, os seus filhos, a sua família é o conhecimento de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Quero orar por você neste momento. Grandioso e eterno Deus, venho a Ti neste momento, ó Pai, pedir que o Senhor venha fazer com que esta palavra, pelo qual fora trazida ao coração deste homem e desta mulher através deste vídeo, possa trazer frutos a ela, ao qual ela possa adquirir este conhecimento que é tão valioso e importante. Conhecimento este transmitido pelo Teu Espírito Santo à alma dessa pessoa, Pai. E que esta semente pelo qual fora plantado neste momento, ela germine e traga frutos tão grandes, ó Pai, que ela possa dizer: obrigado, Deus, por esta palavra, porque um dia eu pude ouvir uma palavra assim para a edificação da minha vida, coisa que até então eu não sabia. Então, ó Deus, que este conhecimento transmitido a ela possa trazer a ela sabedoria e o mais importante, o desejo de querer conhecer mais do Senhor, o desejo de adquirir a maior riqueza que este mundo pode oferecer, que é o conhecimento do Senhor para ela, Deus. O conhecimento da Tua pessoa, Deus, para ela. Então, Senhor, Espírito Santo, transmita a ela essa riqueza
que vai muito além do que ela possa querer ter ou receber nessa terra. Mas a riqueza de conhecer a pessoa do Senhor na vida dela, essa é algo que jamais será tirado dela, Pai. Então, ó Deus, transmita a tua pessoa a ela, transmita essa riqueza a ela, pois é o que eu te rogo, é o que eu te peço, Deus, que ela possa receber, ó Pai, a maior riqueza que o mundo pode oferecer, que é o conhecimento do Senhor para ela, no nome de Jesus. Amém? Amados, Deus abençoe a vocês, fiquem todos na paz e tenha aí a busca deste conhecimento. Tenha essa busca, amém? E se você puder nos ajudar, eu vou deixar o link com a chave Pix. A gente está construindo a Igreja Internacional Jesus Cristo Salvação. A gente está precisando de muita ajuda. Se você puder ajudar e Deus tocar no seu coração, se você se sentiu abençoado por essa palavra, então nos ajude a alcançar outras pessoas também através do conhecimento de Deus. E aí você nos ajude aí, vou deixar o link, e aí você possa entrar e nos ajudar. Qualquer coisa é válida, porque a gente está gastando muito nessa construção, e eu creio que Deus vai tocar no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.